E hoje nós vamos falar dele, daquele filme que muito provavelmente foi inspirado no livro de 1915 do Franz Kafka, A Metamorfose, que teve sua primeira filmagem em 1958, ele, A Mosca, de 1986, do diretor espetacular David Cronenberg. Cheguei mais uma vez e dessa vez, como vocês viram nesse início de vídeo, nós vamos falar dele, o filme que eu prometi muitas e muitas vezes que traria aqui, A Mosca, de 1986, do David Cronenberg, que ganhou Oscar e tudo mais. Por quê, né? Por que eu resolvi trazer A Mosca aqui no canal? Porque recentemente, há exata uma semana, eu publiquei um vídeo que falava mal de um filme, de um novo filme, A Freira 2, né? Falava muito mal desse filme e algumas pessoas falaram, tá, então legal, vai lá. Pega aí, usa qualquer artifício seu, nem que seja saudosismo, para você identificar e mostrar pra gente o porquê e qual filme que você considera um bom filme. E eu vou trazer aqui também um filme que, além de ser bom, ele ainda tem vários obstáculos para não ser. Ele é um filme antigo, é um filme que conta com algumas limitações, como, por exemplo, o orçamento, e mesmo assim eu considero ele um ótimo filme, um filme que vale sim a gente falar aqui. E para isso eu dividi o vídeo em algumas partes, né? Os pontos positivos deste filme. Primeiro ponto, o filme ele se sustenta numa base simples e muito inteligente. Eu estou trabalhando numa coisa que vai mudar o mundo e a vida humana como nós conhecemos. Quando a gente falou da Freira 2, por exemplo, eu falei mal de algumas mirabolâncias que o filme tentava trazer pra gente. E outra, ele sempre ficava reexplicando, né? Primeiro explicando, depois reexplicando aquilo que acontecia e aquilo que aconteceu e justificando as coisas que estavam acontecendo no filme. Aqui não, aqui você tem uma base simples. Eles não tentam descobrir a cura do câncer, eles não tentam ir pra lua, e mesmo assim o filme fica bom, porque ele tá numa base simples que é mostrada pra gente de forma muito boa, usando artifícios esplêndidos, como por exemplo, a gente vai chegar no final, e como sempre eu vou trazer uma crítica social desse filme, e a base, ela funciona para a crítica social, então tudo é pensado, tudo está muito bem conectado ali. E mais uma vez, ele não tenta ficar fazendo coisas super impensáveis, várias questões ali que, meu Deus, olha só, o mundo destruiu. Não, ele tem um núcleo. Ali tem o que? 5, 6 personagens ao longo do filme, 2 bem estabelecidos, na verdade 3 bem estabelecidos, e depois alguns outros, como o médico, como as pessoas do bar, mas muito pouco personagem mesmo, que não afeta na vida de muitas pessoas, não acontece, Nova York não é destruída pela 104ª vez, e enfim, esse é o primeiro ponto positivo, que não precisa de uma mirabolância gigante para que o filme seja considerado um bom filme, e eles fazem isso muito bem. O segundo ponto positivo foi a duração do filme. Eu já vi muita gente no YouTube falar mal sobre as durações dos filmes, que sentem saudade daqueles filmes de início, meio e fim de 1h30. Recentemente nós não temos mais esses filmes. É muito difícil de você encontrar por aí um filme de 1h30 de qualidade. Ou é aquele filme de comédia, ou alguma animação. As animações, ainda bem que as animações ainda conseguem manter esse padrão de 1h30. E foi mais um erro, na minha opinião, da Freira. É um filme que, como eu disse anteriormente, fica sempre reexplicando as suas coisas, reexplicando as suas justificativas, e só aumenta, só alarga a durabilidade do filme. E a música não tem isso. Ela explica quando precisa explicar, ela trata o público como sendo um público inteligente, o filme não fica pontuando todas as coisas, eles deixam você pensar também. Então é um filme que eu acho que é muito redondo. Eu acho que a principal característica do filme é essa demarcação de até onde o filme pode ir, até onde o filme vai, e é uma coisa de qualidade. Ele fica aqui, né? Ele fica sempre aqui preso, você não vai ter ponta solta, e ainda assim é algo de muita qualidade. Ele não é uma esfera sem domo, né? Que tudo foge, você pode ficar inventando justificativa para algumas coisas pro resto da sua vida, que nem tem na maioria desses filmes aí que eu usei de exemplo anteriormente no vídeo passado. E outra coisa ainda dentro dessa segunda qualidade é que ele não se sustenta no pré e no pós. Como eu falei várias vezes aqui já, os filmes eles não se sustentam em si mesmo, né? Tanto precisando de continuações, inúmeras continuações e continuações. Esse filme também tem essa qualidade de, como eu falei, ser redondo, ser fechado no domo. Até tem a Mosca 2, mas é só um filme que não cabe a gente falar aqui, porque não é uma continuação direta com os mesmos personagens da Mosca 1. E a questão do medo, a questão do terror, né? A própria mosca, ela se fundamenta em si própria.
Somente mostrando ela, o filme já consegue passar a sensação que quer, que é a sensação de deixar você desconfortável, a sensação de nojo, até porque a gente tá falando de mosca, né? Não tem como você achar uma mosca bonita, fofa. Não, a mosca ela é. E também não tem como você sentir medo, medo físico. Nossa, eu tenho medo da mosca me bater. Não tem como, é uma mosca. É uma mosca. E a única coisa que a gente pode sentir pela mosca é o grotesco, é o nojo, essa sensação de desconforto. O terceiro ponto que para mim seria o ponto alto do filme, e não só para mim, para a maioria das pessoas também, é a questão da maquiagem. A maquiagem do filme é muito bem feita. Como falado anteriormente, é um filme de 1986. Aí você vai falar, ah, Jonatas, beleza, mas sempre existiram campeões do Oscar, mesmo nos anos 70, 80, de melhor maquiagem. Isso não significa que ele é isso tudo só porque ele ganhou o Oscar. Não, ok, você está correto. Só do fato dele ganhar não significa nada, porque todo ano existia um vencedor. Mas a questão é que alguns dos vencedores, mesmo sendo vencedores, se tornaram datados. Já esse filme não. Até hoje é algo super atual, até hoje é algo que dá um certo medo sim ali em quem assiste. É algo muito bem feito, exuberante na minha opinião, a maquiagem desse filme e os números, né, e as avaliações estão aí para provar isso, e não é somente eu quem vos fala. E além de tudo isso, desses minutos iniciais que eu citei, qualidades técnicas no filme, o filme ainda consegue passar uma crítica social pra gente. E essa crítica, ela é muito boa. Claro que, como eu falei, é uma refilmagem e tem muita inspiração no livro do Kafka. Ok, tem isso, beleza. Eu nem ia me prender a esses detalhes aqui de crítica social por conta desse motivo. Eu falei, não, vamos falar dessa crítica, vamos falar desse pensamento filosófico, vamos falar do livro original. Mas como o canal aqui é mais calcado nessas questões mais pop, né, tipo filme, série e tal, eu aproveitei e vou trazer pra cá, né, dentro desse filme eu vou abordar essas questões. Muitas vezes eu já tinha comentado sobre esse assunto com outras pessoas e até aqui no YouTube algumas pessoas já falaram sobre, inclusive, né, no meu círculo social eu já tinha falado sobre, né, mas eu nunca tinha encontrado nenhum filósofo que trabalhasse essa questão diretamente. As coisas que eu falava eu tirava completamente da minha cabeça. Eu não sabia que alguém já tinha fundamentado grande parte dessas coisas que estão mais abordadas até no filme do que no próprio livro do Kafka, né, A Metamorfose. E eu confesso que eu não conhecia, que é um filósofo que é até recente, chamado Jean Baudrillard. Eu não sei pronunciar, não sei falar francês, mas enfim, ele é até recente, nasceu em 1929 e morreu em 2007 e fundamentou esse pensamento. Óbvio que ele nasceu posterior ao livro do Kafka, que pelas minhas pesquisas prévias, eu posso estar errado porque eu pesquisei bem pouco, é de 1915. Então, ele já pode ter bebido dessas influências. Mas enfim, o pensamento dele é muito próximo do filme, é muito próximo do que aconteceu posteriormente à publicação do livro e se aproxima mais ao filme do que até do próprio livro. Segundo Baudrillard, e talvez nem seja uma coisa que eu mesmo concorde, nós vivemos na era pós-orgia. Bem dentro dessas aspas mesmo, ele usa mesmo essa expressão. Porque essa orgia seria basicamente a modernidade. A modernidade no que se diz, você pode fazer qualquer coisa. Ou seja, essa modernidade que nos deu essa ambivalência, que nos deu essa liberdade mesmo propriamente dita de ser quem nós somos, acabou gerando essas questões. Né? Você tem aquela explosão, que seria a orgia, e depois você tem a era pós, que foi essa continuidade da modernidade. E, assim, será que nós podemos, sim, fazer tudo aquilo que queremos, né? Então, segundo Baudrillard, nós temos um calabouço, uma jaula moral, que é colocada, obviamente, pela sociedade, como qualquer ordem moral, que mantém nós, indivíduos, presos ali, e com nossas necessidades carnais, que nós já vislumbramos, nós já percebemos, nós já visualizamos na sociedade, e a gente quer colocar isso para fora, só que não pode por conta dessa jaula moral. E isso acontece na mosca, porque veja bem, a modernidade, o que seria uma coisa que se aproxima muito da modernidade, que não fosse a tecnologia? Você vê a palavra modernidade, a palavra tecnologia, sempre vão andar juntos, e a música traz isso. A música traz um cientista cético, excêntrico, que trabalha com a tecnologia. Ou seja, é a modernidade. A possibilidade que a tecnologia abriu para ele é uma possibilidade que está muito perto da modernidade filosoficamente falando, e tecnologia tecnicamente falando. E isso não está presente, por exemplo, no livro, como eu falei, tem muitas semelhanças com o filme que nem sequer estão no livro. Então eu acho que o filme ele é mais calcado no próprio pensamento do Baudrillard do que no próprio filme de 1958 e do próprio livro que veio anterior a isso.
E o que acontece com o nosso protagonista, né, o Seth, ali, que é interpretado pelo Jeff Goldblum, né, Goldblum, que já trabalhou até em Jurassic Park, por exemplo. Eu adoro, eu acho ele muito carismático, acho um ótimo ator. Infelizmente a gente só tem 2 bons filmes dele aí, pelo que eu posso me lembrar, que é A Mosca e é Jurassic Park 1. Mas enfim, o que é que acontece com o nosso personagem? Ele vê a possibilidade e ele vislumbra diretamente, ou seja, ele toca naquela transcendência, ele toca na transcendência. Então ele consegue ultrapassar essa barreira. Sabe, eu não acho que já me dei uma chance para ser eu mesmo, mas é claro, estranhamente, no momento exato que eu alcanço o que provavelmente vai ser o trabalho da minha vida, é esse o momento quando começa a ser o meu verdadeiro eu, e então... Ele passa da primeira jaula moral e ele consegue ver o que é sair daquela jaula moral. Claro que no filme isso é mostrado de outras formas, é mostrado com ele ficando mais forte, ficando mais ágil e gostando de ter se tornado esse inseto. E o filme vai mostrando isso de forma gradativa. Ele se torna cada vez mais animal, né? Cada vez mais mosca e cada vez menos homem. Até que, um spoiler do final do filme, ele se torna completamente essa fusão entre mosca e homem. Mas agora não sou mais o Seth Brundle. Sou a criação de Brundle e a mosca. Mas claro que ele não se transforma numa mosca, ele não fica pequenininho, ele não fica voando nem nada. Ele se torna fusão, esse ser perfeito, segundo o próprio Jeff lá dentro do filme. Logo depois que eu li isso, depois de juntar isso com o filme, eu lembrei de Nietzsche. Nietzsche, ele fala sobre uma moral própria, uma moral transcendental. Você ignorar de certa forma a sociedade e descobrir a sua própria moral. Você não ficar preso a essas jaulas morais. E o super-homem seria esse indivíduo que conseguiu se comportar independente da ordem moral que girava em volta da sociedade, mas claro, sendo um homem livre e não sendo um cara que trabalha com a sua própria moral e é uma moral completamente ultrajante, uma moral criminosa, uma moral que assusta. Né? Você também não pode tirar toda a moral da sociedade e virar um cara que faz todas as coisas que são antítese dessa moral, que também não vai servir, você só vai ser um cara ridículo, um cara mau. E, enfim, é isso que é abordado aqui no filme também. E o filme também mostra pra gente o que é a jaula. Mostra ele saindo da jaula, mas também mostra a jaula. Porque o que é a jaula? A jaula é a moral fundamentada pela sociedade. E o que é a sociedade? Nós somos a sociedade. A não ser que eu esteja muito longe dela, mas você tem uma visualização prévia do que seria a sociedade. E a jornalista, a Verônica, ela é isso. Ela é isso propriamente, porque ela está observando essa saída dele da jaula e ela sempre delimita os espaços. Ela sempre está lá, olha, você não pode fazer isso, olha o que você está se tornando. Ela é o símbolo mais claro de quem é a jaula nesse contexto. No fim do filme você ainda tem uma certa vertente humanista em que o ser que o Seth se tornou, que não é nem uma mosca nem um homem, seria esse ser perfeito, né, dentro do contexto do filme, no nosso contexto seria esse homem com a moral própria, ele ainda tem algo humano ali dentro dele. Ele poupa a humanidade da sua existência. A sua existência faria mal à humanidade e ele sabe disso. E mesmo quando ele já não é nada certo praticamente, ele ainda decida e poupa a vida da Verônica, muito provavelmente, porque ele já tinha demonstrado ser um ser agressivo, já está fora de si, mas ele ainda tem essa coisa ainda de compaixão, essa questão humanista mesmo, não tem outra palavra que eu possa usar aqui. E como dito anteriormente, ele poupa a humanidade da sua existência. A humanidade não estava pronta, por mais que existisse essa explosão da modernidade, você já tinha tecnologia, você já tinha a possibilidade de criar pessoas como ele, infinitas pessoas. Bastava juntar uma pessoa e outro corpo, estudar essa alternativa que ele mostrou para a ciência e gerar mais pessoas assim. Mas ele percebe que diante de todas as pessoas que ele entrou em contato, enquanto ele estava se transformando em mosca, ele viu que a humanidade necessitava de tempo ou que nunca chegaria a esse ponto que ele chegou. Mas enfim, é isso. Concluí aqui o meu pensamento. Espero que tenha justificado o que eu digo que é um ótimo filme. Espero que vocês tenham entendido. E espero que concordem ou não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que eu trouxe um filme aqui bem fácil de defender. Não é uma opinião nada impopular, achar a música um ótimo filme. Mas veio outras opiniões impopulares aí. Porque eu vi que tem gente gostando e eu estou gostando de falar sobre filmes de terror.
E eu vou alargar, talvez eu fale de 5 filmes aqui, contando com esses 3, e é isso. Como de costume, like, inscrição e grupo do WhatsApp aí também. Aqui eu vou deixar o link de um canal muito foda que se chama Sofocine, que ele basicamente ele faz algumas intervenções, mas ele também faz audiolivros, né, audiobooks ali, de livros de filosofia, de sociologia, inclusive ele tem outros canais que falam sobre rock progressivo, arte e etc. Mas eu vou deixar aqui o de que fala sobre cinema, porque foi através dele que eu conheci esse filósofo francês que eu consegui também fundamentar a base do meu vídeo inteiro. Porque, como eu falei anteriormente, era um pensamento que eu tinha, mas eu tendo e eu chegando aqui falando não ia valer de nada. Eu tinha que fundamentar ele em uma teoria um pouco mais elaborada. Se fosse falar sobre o que eu acho do filme, seria um negócio um pouco mais individualista, seria um negócio que talvez não fizesse tanto sentido assim para vocês. E esse sim é um pensamento um pouco mais calcado num estudo teórico que eu não tive previamente. Até posso falar, até posso desenvolver aí numa futura vida acadêmica uma pesquisa em cima disso, mas não foi o que aconteceu e eu vou deixar o link aí para vocês. E é nóis.